Olá, eu sou Rubix e eu vou tirar uma dúvida teórica a respeito da estrutura do ácido hipofosforoso, cuja fórmula molecular é H3PO2. Bom, o aluno me mandou duas perguntas e essas duas perguntas elas estão diretamente interligadas. Não tem como eu responder uma se eu não falar na outra. Tudo bem? Vamos ver a primeira pergunta. Como vou saber que a fórmula estrutural correta é a da direita e não a da esquerda? No próximo slide eu vou mostrar para vocês as estruturas que ele me mandou. 2. Como eu sei quando ocorre expansão do octeto ou não? Tá? Essas duas perguntas são perguntas extremamente pertinentes e que aparecem bastante no plantão. Bom, eu recebi essas duas estruturas aqui, então, e eu já vou adiantar para vocês que, na verdade, a estrutura da direita não é a estrutura correta, e nem a da esquerda, nenhuma delas é a correta, tá? Mas a gente vai ver direitinho por que nenhuma delas é a correta no slide, na segunda pergunta. Por isso que eu falei no início que não dá para responder uma pergunta sem falar na outra, tá? Tudo bem, vamos lá. Mas antes da a gente chegar na conclusão de qual é a estrutura correta para o ácido hipofosforoso, a gente pode fazer a seguinte análise, né? Em se tratando de um ácido oxigenado, a gente precisa lembrar que nos ácidos oxigenados, os hidrogênios ionizáveis são aqueles que estão diretamente ligados ao oxigênio. Então, se eu olhar nessa estrutura aqui, eu tenho dois hidrogênios que estão ligados diretamente ao oxigênio, tudo bem? O que faz com que esse ácido aqui, ele seja classificado como um diácido, tudo bem? Porque ele tem dois hidrogênios ligados diretamente ao oxigênio. Nessa estrutura aqui da direita, eu tenho apenas um hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio, o que faz com que esse ácido ele seja classificado como um monoácido, tudo bem? E o ácido hipofosforoso, ele é um monoácido. Então, na hora que eu vou montar a estrutura do ácido hipofosforoso, eu preciso lembrar que só um hidrogênio vai estar ligado ao oxigênio e os outros dois obrigatoriamente têm que estar ligados ao elemento central, que no caso é o fósforo, tudo bem? Ah, como que eu vou saber isso? Decorando. Não tem outro jeito, precisa decorar. Então, eu coloquei aqui para a gente relembrar e não esquecer. No ácido fosfórico, tá? A gente precisa lembrar que ele é um triácido. Então, desses três hidrogênios aqui, todos eles são ionizáveis, ou seja, todos eles estão ligados diretamente ao oxigênio. Nenhum deles está ligado ao fósforo, tá? No ácido fosforoso, H3PO3, ele é um diácido, tá? Então, significa que desses três hidrogênios aqui, só dois estão ligados diretamente ao oxigênio, beleza? Ou seja, só dois são ionizáveis. E no ácido hipofosforoso foi o que a gente acabou de ver, né? Dois hidrogênios têm que estar ligados diretamente ao fósforo e o outro vai estar ligado diretamente ao oxigênio, tudo bem? Então, isso precisa decorar, não tem muito para onde fugir, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui na segunda pergunta. Bom, para responder essa segunda pergunta, eu coloquei duas estruturas aqui para a gente poder analisar, tá bom? Seguinte, com relação à quantidade de hidrogênios ionizáveis, eu não preciso me preocupar, né? Porque nas duas estruturas eu tenho um hidrogênio só ligado diretamente ao oxigênio, aqui e aqui também, tudo bem? Os outros dois, eles estão ligados diretamente ao fósforo, tá? Então, nessas duas estruturas, os dois são classificados como monoácidos, então eu não preciso me preocupar com relação a isso, tá? E a fórmula molecular é a mesma, é H3PO2 para os dois, tá? Eles têm as mesmas quantidades de átomos de hidrogênio, fósforo e oxigênio. Bom, mas para a gente entender um pouco melhor como é que a gente chega na estrutura correta do ácido hipofosforoso, vale a pena a gente montar passo a passo a fórmula eletrônica dele. Então vamos dar uma olhada no slide seguinte. Bom, aqui eu tenho, né, eu coloquei já os átomos, né, dispostos espacialmente aqui. Para a gente montar a estrutura eletrônica, a gente precisa lembrar daquilo que eu falei, que o ácido hipofosforoso, ele é um monoácido, então eu já coloquei só um hidrogênio, que vai fazer aqui uma ligação com o oxigênio, os outros dois já estão aqui para serem ligados com o fósforo, a mesma coisa aqui desse lado, tá? Perceba que essa parte aqui ela vai ser comum às duas estruturas, tá? É a mesma coisa, tá? Eu coloquei já os elétrons da camada de valência de cada elemento químico, e com isso a gente pode consultar a tabela periódica, né? O oxigênio está na 6A, então eu coloquei os 6 elétrons da camada de valência dele aqui, e aqui também. O fósforo está na 5A, coloquei os 5 elétrons da camada de valência dele aqui, e o hidrogênio só tem um elétron, né? Então eu coloquei um elétron dele aqui. A mesma coisa para essa estrutura, tudo bem?
Então, eu vou começar, na verdade, estabelecendo dueto, né, para o oxigênio. Lembrando que o hidrogênio a gente não fala em octeto, porque ele só fica com 2 elétrons na camada de valência. Então, a gente fala dueto. Então, eu vou começar estabelecendo dueto para o hidrogênio aqui, tá? Então, ele estabeleceu uma ligação e eu estabeleci aqui também uma ligação para o hidrogênio. Beleza. Aí, eu vou estabelecer para o outro hidrogênio, para esse aqui de baixo, tá? Estabeleci o dueto para ele está com 2 elétrons. Perfeito, até aqui está tudo certo. E aí agora eu vou estabelecer o dueto para esse hidrogênio aqui, tudo bem? Para ele atingir aqui os 2 elétrons na camada de valência. Perfeito, dos dois lados. Tá. Aí agora se a gente olhar para esse oxigênio aqui, né? O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Para ele atingir o octeto, ele precisa de mais 2, ele precisa fazer 2 ligações. Então ele já está fazendo uma ligação aqui com o hidrogênio, falta então ele fazer a próxima ligação, que seria essa daqui com o fósforo, tá? A mesma coisa desse lado. Bom, se a gente for olhar agora para o fósforo e contar o total de elétrons que ele ficou na camada de valência depois de estabelecidas essas ligações, a gente vai ver que ele está com o octeto completo, né? Ele tem 2 aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desse lado a mesma coisa, tudo bem? Então, teoricamente, o fósforo não precisaria fazer mais nenhum tipo de ligação, tá? Só que a fórmula molecular, que é H3PO2, me diz que eu preciso ainda colocar mais um oxigênio, tá? Então, a gente tem 2 possibilidades. Primeira possibilidade, vamos olhar aqui para a estrutura da esquerda, tá? A possibilidade seria eu colocar aquilo que a gente chamava antigamente, né, de ligação dativa. Então, o fósforo, como ele tem um par eletrônico sobrando e esse oxigênio aqui, ele precisa ainda de 2 elétrons para ficar estável, o fósforo pode emprestar, pode compartilhar com esse oxigênio esses 2 elétrons, tudo bem? De tal forma que esses 2 elétrons vão ser tanto do oxigênio quanto do fósforo, né? Então, o fósforo, ele vai, se a gente for contar, né, o total de elétrons no final dele, na camada de valência, vai continuar sendo 8 elétrons, tudo bem? Porque ele não está pegando um elétron do oxigênio também, ele não está compartilhando com os elétrons do oxigênio. Esses 2 aqui são só dele, tudo bem? E aí ele compartilha com o oxigênio e passa a ser dos 2. Beleza. Agora, se a gente olhar para essa estrutura aqui, eu teria a possibilidade de fazer aquilo que a gente chama de expansão do octeto, né? Ou seja, de fazer uma ligação dupla aqui entre fósforo e oxigênio, né? Só que daí, nesse caso, o fósforo ele vai ficar com um total de 10 elétrons na camada de valência, né? Aí a pergunta que fica é, né? Como é que eu sei se eu vou fazer a expansão do octeto ou não? Tá? E a resposta vai ser o seguinte, gente, a fórmula, se a gente for olhar entre essa e essa daqui, né? Essa é a fórmula eletrônica correta, tudo bem? E por que isso? Porque elementos do terceiro período em diante na tabela periódica fazem expansão do octeto. Então, quando você estiver montando a fórmula eletrônica, né, se você tiver que optar entre fazer aquilo que a gente chamava de ligação dativa, que no caso a gente vai representar por uma ligação simples, tá? Ou fazer uma dupla ligação, ele expandindo o octeto, ele vai expandir o octeto se o elemento for do terceiro período em diante da tabela periódica, tá? Se ele for do segundo ou do primeiro período, ele não faz expansão de jeito nenhum, tá? Beleza? Então, gente, é isso aí. Eu fico por aqui. Qualquer coisa, vocês podem mandar mais dúvidas pra gente.